Hoje é 25 de novembro de 2023. Há exatos 7 anos, Fidel Castro dava a sua maior contribuição para a humanidade: ir embora para os quintos dos infernos. Neste vídeo, em comemoração a essa importante data, eu trarei aqui algumas informações que principalmente os hipócritas fecham os olhos para elas. Primeiramente, vamos trazer aqui o número mais seguro de pessoas que foram executadas pelo regime de Fidel Castro em Cuba, que se mantém, infelizmente, até a data atual. Esses números que eu vou passar são apenas de pessoas que foram assassinadas pelo regime, da qual mais de 3.000 foram fuziladas nos paredões, famosos no meio e na arte de se fazer comunismo. Vamos a eles. Nós temos aqui essa primeira informação, que é o seguinte: enquanto muitos autores usam modelos matemáticos com poucos fundamentos, a organização de Wehrlau, sediada nos Estados Unidos, é considerada a mais meticulosa no sentido de relatar, trazer à tona os números mais próximos da realidade, quando se fala a respeito dos assassinatos bárbaros cometidos pela implantação do regime comunista ditatorial em Cuba. O balanço mais recente dessa instituição considera que foram 9.229 mortes de 1º de janeiro de 1959 a 31 de dezembro de 2020, sendo que 3.051 pessoas morreram fuziladas, foram colocadas no paredão de fuzilamento. No momento atual, o que é mais preocupante para aquele que não é hipócrita é a quantidade de presos políticos e mortes que acontecem sempre, com muita frequência, dentro de presídios políticos instalados pelo regime cubano. Vamos aproveitar este vídeo para trazer 7 informações a respeito do regime cubano que a esquerda brasileira insiste em fazer de conta que não existe. Principalmente estudantes brasileiros que entram em grupos de comunistas, socialistas e esses movimentos bem de má aparência que têm crescido no Brasil dentro das universidades. E o mais interessante é que esses grupos no Brasil que defendem com toda a força o regime ditatorial cubano é um grupo de pessoas com características que, se eles morassem em Cuba, seriam os primeiros a serem executados. Em 1961, o ministro de Reforma Agrária de Cuba, Antônio Jiménez, disse as seguintes palavras: "Nós vamos erguer o mais impressionante paredão de fuzilamento da história da humanidade." Pouca gente sabe, mas o primeiro presidente de Cuba após a derrota de Fulgêncio Batista não foi Fidel Castro, foi Manuel Urrutia. Para vocês terem uma ideia, a própria pessoa, esse Manuel Urrutia, que foi nomeado por Fidel Castro para ser presidente logo no início, ele teve que fugir do país, porque ele começou a recusar a cumprir as ordens e para cumprimento de penas e execuções bárbaras por parte de Fidel Castro. Com a sua recusa, ele teve que pedir asilo político e fugir de Cuba, ou ele mesmo seria também uma das vítimas
do regime comunista cubano. As greves sindicais principalmente, que são muito comuns no Brasil e são defendidas geralmente por sindicatos que balançam suas bandeiras vermelhas e defendem a esquerda e os regimes comunistas no Brasil, exatamente, são proibidas em Cuba. Perseguição religiosa. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica no início apoiou a Fidel Castro na sua invasão ao país, e a sua revolução contra o regime de Fulgêncio Batista. No entanto, até mesmo a Igreja Católica, que apoiou, os padres, freis que apoiaram, começaram a se sentir mal diante de tanta barbárie cometida pelo regime. E ao começarem a se recusar a estar diante de tudo isso, como se fossem coautores, eles também começaram a ser perseguidos. As propriedades da Igreja Católica em Cuba, escolas, igrejas, terrenos, foram confiscadas pelo regime comunista de Fidel Castro. E os estudantes, principalmente aqui no Brasil, é muito comum ver grupos de estudantes, elas de sovaco cabeludo e eles com apetrechos que fariam com que ambos seriam também em Cuba, mas eles insistem em defender o regime. Um exemplo disso é o caso de Pedro Luiz Boitel. O jovem se candidatou para ser presidente de uma agremiação de estudantes, mas o regime de Cuba modificou o resultado dessas eleições e o jovem foi ainda perseguido e preso, passando vários anos na cadeia. Em 1972, após 53 dias em que fazia greve de fome, Boitel. Campos de concentração e reeducação de homossexuais. O regime cubano não tolerava e não tolera o homossexualismo. Para tal, além das perseguições e execuções, que inclusive eram muito cooperadas por outro também, que é bastante famoso por aqui no Brasil, Che Guevara, o regime de Cuba sempre perseguiu aos homossexuais, criava inclusive campos de concentração para onde eles eram levados, forçados a mudar o seu comportamento ou seriam matados. Obviamente, o tipo de hipócrita a quem estou referindo aqui no Brasil, que defende o regime cubano, não chegou até o final do vídeo. Com certeza não. Mas se tivessem chegado, ficaria o meu recado. O jargão de sempre. Se gosta tanto de Cuba, se gosta tanto daquele grupo, que eu não posso citar o nome, por que vocês não vão para lá? Inclusive, faça questão de se vestir como vocês se vestem, e o problema é de vocês, e mudem para esses países. Com certeza, o regime cubano vai gostar muito de vocês. E aquele grupo, lá do outro lado do mundo, com certeza também vai abraçá-los e vai presenteá-los com uma